Muito bem, amigos da TV Varzealegre.com, do site varzealegre.com, nosso abraço, nosso carinho. Estamos de volta aqui com mais um vídeo, para trazer para você informações do nosso encontro semanal, para falarmos de assunto que a gente considera importante para todos vocês. Bom, como enfrentar o fim de um relacionamento, A tristeza, a mágoa, a decepção, fim de sonhos planejados juntos e que agora não poderão mais ser concretizados. Enfim, até às vezes um sentimento de rejeição. Como lidar com essa situação? É possível não sofrer tanto? É possível sair de um relacionamento com a cabeça erguida? É sobre esse tema que a gente vai conversar a partir de agora com a psicóloga Tatiane da Costa no nosso encontro aqui na TV Varzealegre.com. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem. Tatiane, é inevitável, mais cedo ou mais tarde, na nossa vida, a gente, com raras exceções, a gente vai acabar tendo que passar por essa situação de acabar um relacionamento que é importante para a gente, enfim. É possível lidar com essa situação de maneira sóbria, de maneira não tão desesperada? Todo término, digamos assim, é uma vivência de luto. Então, o luto, quando a gente fala, lembra de morte, mas o luto está presente em outras situações na vida. Perdas. Então, o luto tem a ver com perda. A vivência do fim de um relacionamento, ela é uma dor enlutada, então é uma dor de luto, cada luto a seu modo. Então sim, tem como, até porque a maioria das pessoas passou por isso talvez muitas vezes na vida, então é sim possível passar. Se é possível passar de uma maneira não tão desesperada, aí vai depender de pessoa para pessoa, porque cada pessoa vive a perda e o luto à sua forma. Pronto, todo mundo se pergunta, e tem muita gente que foge, inclusive dessa situação, por exemplo, o que é que eu vou fazer agora com esse sentimento que restou? O que é que eu vou fazer agora com as lembranças que ficaram? Porque realmente a gente tem que lidar com situações que até ontem eram agradáveis e que hoje não são mais, Então, o que fazer com tudo isso? Faz alguma coisa ou não faz nada e espera passar? Não, o principal é não esperar passar por si só. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa, para evitar a dor, ela tenta mascarar, ela tenta mudar para achar que não aconteceu, que não, já passou. O que interessa e o que é importante é ela viver essa dor. Então, ela não pode fugir dessa dor. Isso vai ser pior, isso vai tornar o processo muito mais doloroso, muito mais demorado. Então, é uma dor e essa dor tem que ser vivida. Então, pode chorar, pode sofrer, deve. Não se deve fugir desse sofrimento, dessa dor. Porque isso pode acarretar coisas piores. Por exemplo, se a pessoa finge não sofrer ou procura alternativas para não sofrer por conta da perda, do final do relacionamento, ela não vive essa perda, então ela não vive esse processo de luto e isso fica mal resolvido. Então, isso pode atrapalhar o início de um novo relacionamento. Então, pode criar o que a gente poderia chamar de uma espécie de trauma para outros relacionamentos, achar que vai acontecer a mesma coisa, que vai sofrer da mesma forma, não querer outro relacionamento por achar que vai sofrer também. Então, a vivência desse luto, dessa perda, ela acaba por encerrar um processo. Agora, me parece que tem gente que, às vezes, por exemplo, teve uma decepção tão grande no relacionamento que passa justamente a mascarar esse tipo de sofrimento e diz, eu não sofro por ninguém. Para mim, tanto faz estar com fulano como não está, para mim, tanto faz ter um relacionamento como não, se acabar eu me recupero logo. Quer dizer, muitas vezes a pessoa mascara que está sentindo essas dores, não é assim? Exatamente, e é o comportamento que não deve ser feito. Enquanto você mascara uma dor, você está mascarando para si próprio. Então, você está construindo um muro ao redor dessa dor e não está sentindo ela, mas está impedindo que ela vá embora. Então, é uma dor que permanece. Aí, ao invés de ser uma dor que dói e passa, é uma dor que continua doendo aos pouquinhos e nunca acaba. E acaba sendo transferida para outras coisas. Agora, tem gente que quer se fazer de forte, muitas vezes, no fim do relacionamento, mas eu acho que é natural a gente sentir um pouquinho, se sentir abandonado, muitas vezes rejeitado, pela outra pessoa. E uma outra questão, é natural que a dor seja maior na pessoa que recebe o não, ou seja, a pessoa que diz, olha, eu não quero mais ficar com você, não dá mais certo, quero terminar o namoro. Ou seja, a pessoa que ouviu essa proposta, é natural que ela sofra mais do que a pessoa que fez a proposta,
Sim, porque geralmente quem coloca um fim tem um outro propósito. Então, para essa pessoa, o processo já está meio que encerrado. Então, aquele sim é o ponto final. Para a pessoa que recebe o não, é o início do processo. Então, ali se inicia o processo de perda. Então, o sentimento de abandono, de rejeição, é maior em quem recebe o não. Geralmente, quando se termina, a pessoa já vem pensando nisso. Ninguém chega para terminar de uma hora para outra sem razão alguma. Geralmente, a pessoa já está desconfortável há algum tempo, né? Embora ela diga para poder dizer para outra pessoa, não, eu não estou mais afim, ou porque eu realmente quero fazer outra coisa, não tem ninguém em vista, não há qualquer outro projeto, mas enfim, eu quero terminar porque eu quero passar um tempo só. Geralmente, a pessoa já vem desconfortável, né? É como se fosse o ápice da coisa. Então, encerrar o relacionamento já é o fim de um processo que já vem de muito tempo. Então, para uma das partes estava desconfortável. E geralmente é a parte que encerra. Então, por mais que não seja outra pessoa, por mais que não seja outro interesse específico, mas aquela situação já estava desconfortável. Então, aquela situação ela precisava ser encerrada. Por mais que encontre uma desculpa qualquer para justificar esse encerramento. Muitas vezes não tem uma justificativa específica. Simplesmente já estava desconfortável. É um conjunto de coisas também, né? Pode ser um conjunto de coisas, conjunto né? de situações. Mas, às vezes, no momento do término, ela procura, porque também é natural do comportamento humano, justificativa. Então, o ser humano ele sempre busca explicação para as coisas. E no término de um relacionamento não é diferente. Então, uma das partes ela sempre vai querer um porquê, uma justificativa. E muitas vezes a outra parte se vê na obrigação de criar qualquer que seja a justificativa para encerrar o que já estava desconfortável. Bom, é natural que dê uma insegurança, né? A partir do momento que termina um relacionamento, a pessoa já pode achar, e é natural que se ache, que pelo menos é o que todo mundo sente e fala, que não sabe se vai conseguir engatar um novo relacionamento, se vai estar disposto a isso, se vai conseguir ver a vida da maneira que via até então com aquela pessoa, fazer as mesmas coisas com a mesma força, com o mesmo entusiasmo. Quer dizer, é uma coisa natural essa insegurança que bate na gente. Sim, é natural e até por isso a gente compara com o processo de luto. Então, quando alguém morre, essas coisas que você descreveu também passam por quem fica. Então, essa perda também é um processo de luto. E isso é natural. Então, essa fase, ela precisa ser vivida, ela não pode ser mascarada, não dá para pular essa etapa. Então, o luto é uma dor que precisa ser vivida. E no término de um relacionamento não é diferente. Então, essa fase, ela precisa ser vivida e ser passada. Talvez até de uma forma assim mais suave, né, que Tatiane usa bastante o termo luto, talvez seja a tal da sofrência que o pessoal fala hoje, né? Que é aquele processo que o pessoal curte bastante música e sai e perde um pouquinho o rumo, né? E o fim de relacionamento geralmente não é bom e não é uma das coisas mais fáceis. Então, continuando nosso bate-papo sobre como encarar o fim de um relacionamento. Tatiana, me diga uma coisa, não fazer nada, não se desesperar, ou seja, esperar que as coisas fluam naturalmente, não ficar forçando barra também, querendo voltar à força, ou criando situações de embaraço. É melhor você ficar na sua também, esperar que a coisa flua naturalmente, às vezes? O ideal seria isso, mas, como todo processo, é individual, então cada pessoa reage de uma forma. Então, quando alguém morre, tem aquelas pessoas que se desesperam, que gritam, que choram, e tem as pessoas que são mais reservadas. No final de um relacionamento não é diferente. Então, tem as pessoas que vão agir com desespero, que não está fora do normal. É uma fase também. É a forma como aquela pessoa encontrou de lidar com aquela perda. O que não pode acontecer é passar do limite. O que seria passar do limite? Coisas que depois ela viria a se arrepender. Então, certo desespero, certo desânimo, insegurança, tudo isso que a gente falou é comum. Mas que isso não seja combustível para tomar atitudes que vai se arrepender depois. Então, de início, pode ser um período difícil para analisar com racionalidade a situação. Então, por isso que é muito importante o apoio de rede familiar, de amigos. Então,
Não adianta sobrecarregar um amigo só, porque você vai acabar chateando aquela pessoa. Então, compartilhar com amigos essa fase, ela é importante. Até porque eles podem dar um feedback de que aquilo já é um exagero. Não vamos fazer assim, não. Então, é importante nessa fase porque até essa racionalidade, às vezes, ela fica um pouco conturbada. Agora, também os amigos não podem ficar chateando a pessoa, né? Porque, embora a gente ache engraçado, muitas vezes a pessoa tem até atitudes realmente que são engraçadas, levadas, obviamente, pela emoção, mas para a pessoa a dor é enorme, né? Por mais que a gente diga, como é que a pessoa está sofrendo por fulano? Ora, mas é por causa do envolvimento que teve. Então, a perda para a pessoa vai ser sempre maior, né? Exatamente. Por isso que a gente chama de processo de luto. Porque a dor para aquela pessoa, ela é significativa, ela é uma dor real. Então, por mais que para quem está de fora aquilo pareça um exagero, mas é aquela forma que ela lida com a dor, é daquela forma que ela lida com a dor. Então, não tem como eu medir o sofrimento do outro a partir do que eu vejo, porque cada um sofre do seu jeito. Também não adianta ficar falando, essa pessoa não merece que você sofra assim. Isso não, eu acho que não adianta, não, sei lá. Me parece que a pessoa não absorve assim. Aliás, isso faz é piorar, né? É igual aqueles conselhos que se dá para a depressão. Então, não serve. Às vezes piora a situação. Então, então está dizendo que fulano não era bom o suficiente, mas para mim ele era bom. Então, não tem como mensurar, mais uma vez, a dor do outro. Da mesma forma que não dá para medir quanto o outro vai sofrer ou não por uma perda. E olha, fica aqui uma dica para os amigos, tá? Quando a pessoa terminar um relacionamento, que for desabafar com você e falar com você, se você tem uma opinião negativa em relação a agora ex ou ex, não exponha nesse momento. Porque muitas vezes o que pode acontecer é da pessoa voltar. Né? Volta o relacionamento, às vezes pode reatar, e aí a pessoa talvez até chegue a saber da opinião que ela tem em relação a ela, ao outro, né? A pessoa que até então era ex. Então tem que ter bastante cuidado nesse ponto também, tá? Para você não passar por momentos de constrangimento. E, como a gente já falou, essa superação é um processo lento, que requer bastante consciência e vai depender de cada pessoa, como você disse. Não tem como acelerar isso. Não tem, e é até perigoso tentar fazer isso. Então, muitas pessoas tentam acelerar esse processo. Então, querem logo engatar um novo relacionamento para esquecer outra pessoa, muda a rotina. Então, isso também é uma forma de tentar mascarar esse sofrimento e só piora a situação. Então, é um processo lento, é um processo individual, precisa tempo, precisa paciência e precisa, além de tudo, sofrer. Realmente, precisa sofrer. Porque o ser humano ele tem uma tendência a temer o sofrimento. Ele tenta pular essa etapa. E isso só causa mais sofrimento. Então, a coisa ela precisa ser vivida, seja lá qual for, para que ela passe. Se eu não vivo na plenitude daquela coisa, ela se arrasta por um tempo muito maior do que se eu tivesse vivido realmente aquela coisa. Ela não se encerra. Geralmente, quando volta a razão, que vai voltando aos pouquinhos, depois que você passa um tempo e passa aquele período de uma dor maior, aí você começa a voltar à razão, você começa a perceber que tudo aquilo, na verdade, não era tão ampliado, tão grande, ou tinha um significado tão grande como a pessoa achava, né, na hora da perda. Exatamente, esse é o processo natural. Então, primeiro tem aquele desespero, aquela revolta, depois você vai tentar barganhar alguma coisa até chegar o momento da aceitação que se resolve, então se fecha esse ciclo. Viveu-se esse luto por completo, está-se pronto para outra. Quando você tenta pular alguma dessas etapas ou acelerar o processo, você não vive isso e isso vai acabar impactando em outras relações ou em outras situações da vida. Quando é que se tem que procurar ajuda profissional? Que a pessoa deve acender o sinal e dizer, olha, sinal de alerta, essa pessoa já não está mais, já era para ter passado isso, essa crise já era para ter passado. Esse comportamento não está mais normal dentro daquilo que a gente espera de um fim do relacionamento. Essa pessoa continua muito fortemente ligada à outra, ou procurando se vingar, ou procurando voltar, ou deixou de fazer as coisas que ela fazia no dia a dia, só pensa nisso. Quer dizer, ou então tem um comportamento depressivo, de tristeza, que também não passa por causa da outra pessoa. Guarda muita coisa ainda, revive os pensamentos, as lembranças. Quer dizer, quando é que a pessoa nota que diz, isso aqui já está passando do limite, não é mais uma coisa normal? É exatamente isso que você disse. Em todo processo de luto, ele tem essas etapas até chegar ao momento de aceitação. Então, não tem como a gente temporizar. Não, 6 meses é o suficiente. Não,
Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. O ideal e o que tem que acontecer é uma evolução. Então, por mais que para uns demore mais e outros menos, mas tem que ter uma evolução. Então, você tem que perceber que aquela pessoa está evoluindo quanto a essa perda. Mas se, após um bom determinado tempo, aquela pessoa permanece com atitudes como se tivesse acabado o relacionamento ontem, aí isso já é sendo um sinal de alerta. Então, não, aí já não está tendo uma evolução, ela está estagnada como se a perda tivesse ocorrido agora. Assim funciona para qualquer processo de luto. Se não há uma evolução, por menor que ela seja, a pessoa continua estagnada no momento da perda, aí sim é um sinal de alerta e aí precisa de ajuda. Tá certo. Para mim, pessoalmente, falando, se a pessoa arranjar outra pessoa, se a pessoa conseguir engatar um romance com outra pessoa, então pronto, tchau e benção. Para mim, todas as chances ali de ter uma volta, qualquer outra coisa, acaba, né? Porque eu acho que a pessoa realmente já demonstrou na prática que está em outra, que realmente não pretende mais voltar. E eu acho que a gente tem que ter a cabeça boa realmente para entender, para enxergar e para partir para frente. Não é isso, Tatiana? Exatamente. É uma das alternativas que as pessoas que estão em volta usam para tentar impulsionar aquela pessoa. Muitas vezes não funciona. Porque ela, não, mas pode ser só agora, é só para fazer raiva, é só isso. Mas à medida que ela for evoluindo e ela conseguir perceber isso, está no processo natural. Se ela continuar estagnada, aí ela precisa de ajuda. Muito bem, pessoal. Então tá aí. A gente conversou com Tatiana da Costa sobre como superar o fim de um relacionamento, o que a gente pode sentir, o que não deve sentir, o que é possível fazer para que a gente possa ter realmente aí uma recuperação. Uma coisa a gente viu aqui, né, que não tem como fugir do sofrimento. A gente mais cedo ou mais tarde tem que enfrentar a realidade, tem que analisar bem os fatos, botar a cabeça no lugar e, de certa forma, esperar passar de acordo com a personalidade de cada um, né? Procurando sempre, obviamente, uma forma de sofrer menos, se é possível. Isso vai depender da subjetividade de cada pessoa, tá certo? Tatiana, então, vai falar para a gente agora os dias, os horários e o local onde ela atende. Na Rua José Alves Ribeiro, 317, às terças e aos sábados. Tatiana, fim de relacionamento causa muito trauma emocional, não causa? Geralmente pode desencadear em outras questões, uma ansiedade, uma depressão, pode acontecer, né? Pode acontecer, principalmente se for tentado pular etapas desse processo. Então, uma consequência seria isso. Principalmente quando se quer engatar novos relacionamentos para tentar esquecer, com a justificativa tentar esquecer o anterior, isso pode provocar, a gente pode chamar de trauma até com relação aos relacionamentos. Então, talvez essa pessoa passe a engatar um relacionamento atrás de outro sem dar certo e sem entender o porquê. Pronto. Então tá aí, pessoal. Preste atenção. Abraço grande e até uma próxima oportunidade. A gente se vê. Tchau.